eu quero começar já te perguntando sobre propósito e valores. Geralmente quem começa a empreender, o novo empreendedor, ele ainda não tem o olhar da importância que esse assunto merece. Sim. E você, com toda a sua experiência já do mundo dos negócios, acho que pode contribuir bastante com quem está começando. Qual a importância que você vê na vivência dos valores por parte de novas equipes, de novos empreendedores? Bom, valor é super importante para os negócios e para a nossa vida, né? É o tipo, se você não sabe o que de fato faz sentido para você, você aceita qualquer coisa. Então, principalmente quando a gente está começando, a gente tende a buscar muita coisa fora. Então, pessoas que digam como é que foi a vida delas e como é que foi para elas empreender, e esquece de olhar o que faz sentido para você. Quando você não tem isso desde o início, você tende a aceitar essas opiniões e criar um Frankenstein. Algumas vezes as pessoas criam... E aí, você não tendo seus valores, o que implica, Thiago, é que você não consegue nem contratar pessoas que te ajudem a construir esses sonhos. Porque normalmente, se você não sabe o que você quer, você não tem esses valores claros, as pessoas que chegam até você, elas chegam porque elas estão precisando do trabalho, estão precisando do emprego, e você tem ali a oferta daquele emprego, mas ela não consegue, ela não casa com o seu sonho, ela não casa com os seus valores. Então, a primeira coisa que eu digo para quem está começando é: olhe o que faz sentido para você. Por que é que você quer começar a empreender? Por que é que você deseja isso? E quais coisas você topa e quais coisas você não topa? Isso é para tudo. Para parcerias, para sociedade. Se os seus valores estão claros para você, você não vai aceitar qualquer coisa. E a gente costuma dizer que dormir tranquilo é você saber que você está seguindo a sua consciência, que está tudo claro e está tudo limpo. Então, a primeira coisa é: olhe para você. O que faz sentido para você, que você topa e o que você não topa. Isso tem que estar claro desde o início. E essa clareza é importante até para a própria equipe, né? Porque se a equipe sabe o que o dono da empresa topa e o que ele não topa, já dá para casar com o que o time pode topar ou não pode topar, né? Exatamente. Dependendo do que for o negócio, tem aquela história de comissão, para quem você paga, para quem você não paga. E se a sua equipe é muito clara de quais coisas você, né, estão ali dentro dos valores da empresa, você não vai ter nunca problema com isso, né? Pessoas te cobrando depois de algo que você combinou. É o que a gente chama dos famosos combinados, né? Os combinados que não saem caro. Então, se a própria equipe tem muito claro disso... Aliás, eu digo que quando tem claro isso tudo, você acaba até expelindo essas pessoas que não tem a ver, porque tá tão claro que você não topa que a pessoa fala: cara, eu não vou fazer dinheiro fácil aqui. Eu preciso trabalhar, ter o meu empenho e fazer parte de fato, né? É o pertencer, que a gente chama. Você consegue ter uma equipe que quer de fato pertencer àquele seu sonho. Legal. Quando os valores não estão claros, o turnover tende a ser grande, né? Há muita troca de equipe. Demais. Por outro lado, quando os valores, o propósito fica claro, existe também o turnover, mas quem sai é aquele que realmente nunca deveria ter estado lá no primeiro lugar, né? E a equipe sonha com você, né? Literalmente. Quando está clara a missão, normalmente o que acontece nessas empresas que os valores estão claros, como você vai citar aí, né, a Disney, as pessoas dormem e acordam falando: nossa, eu vi tal filme, trouxe isso, porque a pessoa está... Aí é o verdadeiro exemplo de que a pessoa está sonhando o seu sonho, porque ela literalmente sonha com você algo que dá para sempre melhorar e para trazer mais coisas para a empresa. Pois é, e a gente estava falando da Disney agora há pouco, né? Um dos valores da Disney é atenção fanática aos detalhes. Exato. Então assim, não é atenção aos detalhes, é atenção fanática. A palavra fanática denota quão importante isso é para eles. E quem já foi, quem já estudou um pouquinho sobre a Disney, sabe que eles não se consideram um parque de diversões, né? Ali é um reino encantado. E a razão de existir desse reino é realmente para realizar o sonho das pessoas, para encantar, para deixá-las felizes. Muitas pessoas, ao ouvirem isso, acham que é exagero, né? O que você acha da atenção, por exemplo, a atenção fanática aos detalhes? Você sabe que eu estava falando isso com a minha filha de 18 anos esses dias, que estava procurando seu primeiro emprego, encontrou e entrou agora, né? E eu trouxe isso para ela, né? A atenção fanática é quando você entra numa empresa e a empresa está preocupada em te preparar para isso, que é o caso da Disney, como você citou. Então você entra, você tem um mês de treinamento para então você começar a atuar
né, estágio ali e depois isso vai subindo. Isso demonstra o valor que a empresa dá a quem compra o produto e principalmente a você, de não colocar você como funcionário em uma situação que você não consiga solucionar desde o início. Não está preparado ainda. E eu vejo isso, são poucas as empresas aqui no Brasil, e a gente não está falando só de grandes empresas, de pequenas empresas. Quando você contrata alguém, você diz, olha, você vai ficar com essa pessoa durante um tempo, para que você entenda e compreenda se aquilo faz sentido para você. É o período de experiência. O período de experiência aqui no Brasil deveria ser olhado da forma contrária como ela é hoje, né? Experiência é te preparar para ver se você de fato tem sentido para o que é o propósito da empresa, se você combina com a empresa. Então é extremamente importante. E não jogar na fogueira, exatamente. A gente falando de Disney, né? Mas a Zappos, por exemplo, uma empresa americana também. Sim, também. O processo seletivo lá pode durar até 6 meses. Processo seletivo, justamente para ver se dá match. E no final, se não me engano, o valor é $2.000. Eles oferecem um cheque de $2.000 para a pessoa recusar o emprego. Eu tive essa experiência, eu fui 20 anos no mercado corporativo antes de empreender, faz 8 anos que eu empreendo, mas fui 20 anos no mercado corporativo. E a primeira empresa que eu entrei, Citibank, que hoje já não está mais aqui no Brasil, eu passei 45 dias em treinamento, para então depois ir para o estágio de aperfeiçoamento. Treinamento e depois aperfeiçoamento. Se a gente olhar para isso, se diz, né, pequenas empresas não conseguem, mas sim você consegue. O primeiro passo é esse, né? Trazer a pessoa para perto de você e mostrar, olha, esse é o meu sonho. Qual é o desenho do seu sonho? A gente tende a planejar demais, mas não desenhar o sonho para a pessoa, que é mostrar a fotografia de onde você quer chegar. E isso é extremamente importante. O Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, ele deu uma entrevista uma vez em que ele dizia que o conselho dele aos jovens era para que eles procurassem um emprego que eles gostariam de ter se não precisassem trabalhar. E aí ele completou dizendo, né, você não vai necessariamente achá-lo de primeira, mas não desista enquanto você não achá-lo. E como tudo na vida, né, isso é uma corrente. Existe outra corrente que diz o seguinte, procure um ramo que dê dinheiro, comece a trabalhar e ganhe dinheiro. Né? Qual que é a sua linha? O que você acha dessa afirmação do Warren Buffett? Não tem o caminho já totalmente desenhado, né? O caminho se faz caminhando, como já foi bem dito aí, é um clichêzão, mas o caminho se faz caminhando. Então, acho que uma das coisas é, tem um jogador de basquete que eu gosto muito, que você também com certeza gosta, que é o Michael Jordan, que ele olhava para todo o jogo dele e falava, cara, o que faltou para eu ser melhor aqui? Então eu digo isso para a tua vida, né? Se você está na situação que você está hoje, você que está iniciando aí, que está procurando esse caminho, você deu um passo e de repente não está legal. Se você começar a mudar a forma de perguntar, não está legal porque eu não estou ganhando bem, não, o que falta para eu ganhar bem? Talvez você chegue mais rápido nesse caminho, porque você começa a se conscientizar do que seria o mundo ideal para você, ou aquilo que você gostaria de fazer. Nossa, o que falta? Nossa, falta eu ter mais contato com o cliente. Nossa, falta eu estudar mais, talvez, para ter esse conhecimento que eu não tenho. Então, eu sou super, né, de acordo com esse pensamento que a gente tem. E olha que curioso, né? Você menciona o Michael Jordan. Tem um capítulo do livro que é baseado no Michael Jordan. E para quem não assistiu, tem um documentário no Netflix chamado The Last Dance, que eu acho que em português é O Último Arremesso. Simplesmente sensacional, né? E mostra realmente que ele não foi eleito um dos maiores esportistas e jogadores de basquete de todos os tempos, não foi por acaso. O cara realmente era absurdo o foco dele em sempre melhorar, em sempre ganhar, em sempre trazer a equipe para um outro nível, né? Impressionante. E procurando ser melhor ele, né? Eu acho que isso que você trouxe aí do início, né? Nós somos criados, eu pelo menos venho de uma geração que foi educada muito. Se você tiver muita coisa, as pessoas vão te reconhecer como alguém que deu certo na vida. Mas a gente está olhando aqui para o contrário, não é só o que você tem financeiramente, materialmente, mas o que você sente ao conquistar isso. Quem é a pessoa que você se torna quando você chega lá no que é sucesso para você. Então isso é extremamente importante, olhar para isso também, né? A gente não está dizendo que a conquista, né, que o ter é errado, não. Mas só o ter por ter também, ele pode já não fazer tanto sentido. Exatamente. E a gente vê muitas pessoas aí cheias de grana e cheias de problemas e algumas até que chegam a se matar. Mas são pobres, né, espiritualmente, ou se veem falidas emocionalmente. O que a gente está dizendo é exatamente isso. Você pode caminhar das duas formas. Quando você chegar lá no sucesso, quem você quer ser, né? É o equilíbrio e curtir a jornada, né? Curtir a jornada é
fundamental. Quando a gente fala de propósito compartilhado, né? Você é uma estudiosa de corporações, o assunto cultura organizacional também é um assunto que me fascina muito, então eu venho estudando isso há bastante tempo. E equipe é um dos assuntos que mais me fascina. E eu vejo que equipes que têm o propósito compartilhado, equipes que têm todos um objetivo comum, geralmente são as equipes que dão certo. É o que separa equipes medianas de equipes que realmente são diferenciadas. Sim. Como é que você vê a questão da importância do propósito compartilhado? A gente tem exemplos aí, eu estava até olhando esses dias de uma empresa que teve isso muito claro na pandemia agora, que nós acabamos de passar por isso, estamos passando por esse processo, que foi a Magazine Luiza. Quando ela veio a público e deixou claro qual era o propósito dela em multiplicar vendedores fora da empresa, em possibilitar que essas pessoas tivessem a visão de a gente está aqui e todos os vendedores estavam ali apostos para ajudar esses novos, né? Então o que a gente quer? A gente quer um Brasil melhor, era o propósito da Magazine Luiza, foi desde sempre e agora se intensificou com a pandemia. Então não há dúvidas, né, de quando esse propósito é compartilhado, de quantas pessoas sabem por que elas estão ali, por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, aquilo que a gente já falou aqui no início, né? Elas sonham junto com você, elas buscam soluções junto com você. E muitas vezes, principalmente eu posso falar dentro do mundo corporativo, reter a comunicação te fazer ser um líder com poder. E há diferença entre o líder com poder e o líder que lidera para que todos tenham poder. Que é destacar dentro de cada um o que ele tem de melhor, a habilidade que ele tem. Isso faz com que ele tenha compromisso em trazer o melhor dele para tudo isso. Então é importantíssimo que você tenha isso dentro da equipe, né? Que todos saibam exatamente qual é o fator principal que move todo mundo, porque todos vão buscar esse sucesso juntos. No meu livro, eu conto um pouquinho do começo da minha jornada empreendedora, que era um outro momento meu, de muito menos preparação e que eu entregava para quem estava à minha volta o que eu podia dar. E eu, infelizmente, no comecinho da minha vida empreendedora, eu era o líder do chicote. As coisas aconteciam, mas elas aconteciam porque o chicote estralava. As consequências. Exatamente, né? O medo constante ali. E isso funciona enquanto você está em volta, né? Porque na hora que você sai, todo mundo dá graças a Deus que você não está mais lá e as pessoas querem mais é que você se dane mesmo, essa que é a verdade. E aí a gente entra num padrão de reclamar de todo mundo e quando na verdade falta um pequeno detalhe, né? Olhar para o verdadeiro causador de toda essa situação. O ouvir para o outro, né? Estar presente para o que o outro tem a te falar sobre aquilo que aconteceu e não criar o cenário, né? E o líder sobre poder, ele tem isso, né? Ele cria o cenário, todos estão errados, vocês não fizeram o que foi combinado e não param para ouvir. O que faltou aqui? Como eu já disse anteriormente, né? O que faltou aqui para que a gente pudesse atingir? E faz com que todos estejam comprometidos com aquilo. Um dos pontos que eu estresso muito no livro é a importância do autoconhecimento, né? A minha chavinha começou a mudar no primeiro momento quando eu fiz um curso de coaching em São Paulo, na Sociedade Brasileira de Coaching. E poucos anos depois eu entrei num programa chamado MBM, que é um programa voltado para empresários, e ali a minha chave começou a mudar. Com relação à formação de equipe, com relação à comunicação, e aí eu comecei a deixar o chicote de lado, mas é um processo longo, porque quando você fica muitos anos trabalhando com chicote, na hora que você começa a deixar o chicote de lado, ninguém acredita. Reconquistar a confiança. Quem que ele está querendo enganar? Eu já conheço, né? E somos seres humanos, e a gente escorrega, né? E você pode ficar um ano, na primeira escorregada, aí ó, sabia? Só? Esse é o Thiago, né? Você trouxe algo bem importante. Muitas vezes a gente quer mudança, mas a gente não sabe qual é o ponto que precisa ser mudado. E a gente só consegue achar esse ponto quando a gente olha pra gente. Literalmente, né? Você olha pra você e fala: ah, entendi, é isso aqui que está confuso. E a partir desse ponto você começa a mudança. Não simplesmente buscando a mudança aleatoriamente. Tenho que mudar, mas o que de fato precisa ser mudado? O que é que você ainda não entende sobre você, que você precisa olhar? Mas a gente não olha para dentro, né? A gente quer mudar o mundo, menos... E seguir o que a gente chama de espelhamento fora, né? De comportamentos que você acredita serem ideais, porque você está olhando e se comparando com outras pessoas, mas aquilo de fato faz sentido para você? Você só sabe quando faz sentido para você, quando você olha e sabe quem é você. Bom, para a gente concluir, eu queria que você deixasse uma mensagem
para as pessoas que sonham em ter um negócio próprio, ou para quem acabou de começar a empreender e como eu, muito tempo atrás, às vezes se vê meio perdido, né? Se vê sem um plano. Pô, eu queria, mas não sabia que era isso, né? Que recado que você dá para quem quer começar? Tá. Eu acho que a primeira é: pense, planeje e haja. Você não tem resultado se você não agir. Normalmente, quando a gente está começando alguma coisa, a gente tende a pensar demais, planejar demais, mas não entra em campo, não entra em ação. E a partir desse planejamento, eu digo, honra todos os pequenos compromissos seus diários, para que você possa realizar grandes sonhos. Porque é só assim, grãozinho por grãozinho. Nenhum sonho se constrói da noite por dia. Você tem que ser passo a passo, sem ansiedade demais para que as coisas aconteçam. Muitas vezes a gente eu levei 20 anos no corporativo para chegar, né, em um cargo que todo mundo fala uau, e no empreendedorismo é a mesma coisa. Você tem que começar lá de baixo, ir galgando, para então ter uma grande empresa e uma grande empresa que se sustente. Não aquela que você ganha muito dinheiro e amanhã acabou. Então, honre pequenos compromissos para realizar grandes sonhos. Sensacional. Novamente, muito obrigado por fazer parte desse projeto. Tenho certeza que muita gente vai se beneficiar desse nosso bate-papo aqui, inclusive. Gratidão. Obrigadão. Mais uma vez.